Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos criar um servidor ROS, né, e vamos demonstrar o uso do JWT. Vamos ser bem específicos somente no JWT, beleza? Vou explicar passo a passo algumas regrinhas que tem, o que é o JWT, se eu preciso gerar uma senha do lado do servidor, enfim, vários detalhes que vocês vão aprender de vez, porque eu ainda vejo que muita gente tem problema com JWT, beleza? Como esse conteúdo aqui vai atender um usuário específico, né? Um usuário que mantém aí um serviço pago comigo, né? Então já estou aproveitando esse vídeo e compartilhando com várias pessoas aí que ainda tem dúvida, beleza? Então nós vamos utilizar aqui para o nosso servidor o ROS, né? Porque o ROS, cara, o ROS hoje é a melhor ferramenta, eu sempre gosto de chamar de ferramenta, para criação de API usando aí a linguagem Pascal, né? Tanto para o Lazarus como para o Delphi. Então hoje, assim, além de respeitar o usuário, a credibilidade que eles têm aí no mercado, enfim, tá top mesmo, assim, fora a padronização que eles seguem. Então eles seguem tudo aquilo dentro de uma padronização, tanto para o HTTP como para uma norma do JWT, por exemplo, que o JWT segue uma norma RFC 7519, certo? Onde ele tem uma estrutura, um contexto, né, que é o header, o payload e a assinatura do JWT, como ele é composto, né? Então ele segue isso aí. Então isso te dá uma credibilidade de você gerar um token com qualquer outra linguagem e validar com o ROS, que ele vai aceitar, que ele vai trabalhar, vai verificar tudo como manda o figurinha, beleza? Então vamos demonstrar usando ele, que isso aqui atende mais aquela galera que usa o Pascal em si. Hoje eu vou fazer específico para o Lazarus, mas em seguida vou fazer um específico para o Delphi. Vocês vão ver que é a mesma coisa, inclusive depois a gente pode testar um JWT gerado pelo Delphi, validado no Lazarus, ou gerado no Lazarus, validado no Delphi. O resultado vai ser mesmo, porque ele mantém aquela padronização. Isso que é legal, beleza? Então vamos lá, vou logo aqui primeiramente criar um servidor, um projeto, né? Vamos fechar o projeto, vamos criar o projeto mais básico que tem do ROS, que é para a gente fazer aqueles nossos testes, né? Aquela opção da gente desenvolver sem se preocupar com aquele negócio, vou usar servidor A, B, C, D. Não, aqui não, você pode criar um console, que é a aplicação mais básica que tem do ROS, beleza? E depois você trocar o servidor, entendeu? É como você tivesse seu corpo e quero usar a camisa de manga comprida. Você vai lá, bota uma camisa de manga comprida. Quero usar uma regata. Você vai lá e troca de regata. Assim também é o conceito do ROS. Então te dá essa liberdade, isso que é muito fantástico no ROS. Beleza? Então vamos lá, vamos salvar aqui o projeto logo, né? Eu tenho uma pasta que já está YouTube. Cadê? Vou criar aqui ROS JWT, né? Eu vou fazer bem específico aqui, só que eu vou botar Lazarus, né? Lazarus ROS JWT, beleza? Vou criar aqui uma pastinha src. Essa estrutura, galera, eu já faço em todos os meus vídeos, vocês já devem estar acostumados com isso, né? Vou botar aqui ROS JWT, né? O nosso projeto, o nome do nosso projeto em si, né? Então tá aqui, vou fazer aquela estrutura que eu sempre faço, né? Vem path, vou dizer que o meu arquivos que podem ser excluídos, removo a pastinha lib, né? Volto uma pasta, crio a pasta temp, né? Onde vai ser o arquivos temporários que eu posso apagar, né? E o meu binário, volto uma pasta, lib, aqui sim eu boto a pasta lib onde está o meu projeto.
Beleza? Então feito aqui, já tem o meu casca do meu servidor, né? Então o que eu preciso para trabalhar, para criar um servidor ROS? Vou mostrar aqui passo a passo para vocês fazerem aí, acompanharem, né? Então primeiro, o ROS, galera. Como é que vocês baixam o ROS? Como é que vocês vão? Existem duas maneiras de você baixar o ROS. Utilizando o BOSS, certo? Para quem gosta do BOSS, top. O que o BOSS faz, galera? O que ele faz? É um arquivo que fica instalado na máquina de vocês. Quando vocês quiserem instalar o BOSS, vocês vão lá, ali via linha de comando, baseado no projeto. Ele vem aqui no Git do ROS, baixa os fontes do ROS para sua máquina e adiciona ao projeto. No Delphi ele já adiciona automático, certo? Ele já vai lá na aplicação. Então toda vez que você usar o BOSS, ele faz para uma única aplicação. Então aqui, se eu estou nessa aplicação, ele só vai instalar o ROS nessa aplicação. Eu particularmente não gosto, galera. Isso aqui, o BOSS funciona mil maravilhas. Eu não gosto, eu gosto de baixar, salvar numa pastinha e descompactar. Então, como eu gosto dessa forma, eu vou demonstrar para vocês dessa forma. Mas nada que eu fizer é indiferente do BOSS. Então, se eu baixar pelo BOSS, vai funcionar o JWT? Sim. Se eu baixar via manual, vai funcionar? Sim, a mesma coisa. É só questão de gosto. Por que eu gosto de baixar o zipado? Porque às vezes eu mexo no código do ROS, eu vou lá e fuço. Eu sou curioso. Eu não sou mantedor do ROS. Eu não sou core do ROS. Eu não, nada. Eu apenas sou um curioso. Beleza? Então assim, é um projeto que está aí muito show, muito bom. Então a forma de eu contribuir, dar essa força é divulgando o ROS. Então às vezes tem problemas, algum erro, alguma coisa, eu vou lá e fuço o código para ver se é erro do ROS, se é erro da IDE, ou erro meu, entendeu? Por isso que eu gosto sempre de ter aquela versão ali salva na minha máquina para que eu possa fazer isso. Porque toda vez que eu baixar, ele vai fazer uma cópia nova do BOSS. Eu não gosto. Então é questão pessoal, galera. Então simpatiza com o BOSS, vá, usa. Show de bola. Eu porque sou coisado, tenho mania de dizer que eu sou coisado. Então por isso que eu uso dessa forma. E vou mostrar para vocês como eu faço. Beleza? Então vem aqui em ROS, né? O que é que eu preciso do ROS? Baixar o ROS. Então aqui, ó, vem aqui em release, certo? Ó, release. Não é a versão de capa aqui, ó, não é essa aqui, porque essa versão de capa aqui são versões que eles estão corrigindo, fazendo novas implementações. Então alguns problemas acontecem baixando dessa. Não é aconselhável usar em produção, baixar essa versão de capa, certo? O que você faz? Você vem no release. O BOSS, ele sempre baixa da versão release, por isso que o BOSS vai lá, sempre vai baixar essa aqui, certo? Então eu venho aqui, baixo uma versão zip, uma versão zipada, né? Ele vai perguntar onde eu quero salvar, vou salvar junto lá com o projeto. Cadê? YouTube, foi lá, esse aqui, ROS JWT, vou criar uma pasta, vou chamar componentes, vou deixar tudo separado, né? Aqui, então eu vou chamar a versão atual, né, que é a que eu estou baixando zipada. Então ó, ROS, salvei, beleza? Então ó, baixei o ROS. O que eu vou precisar mais do ROS? Eu vou precisar do middleware chamado JWT, ó, que eu vou fazer aqui direcionado ao JWT, beleza? Então aqui é a mesma coisa, não baixa a versão de capa, você vem na versão release, que é a versão de produção, você pode utilizar aí, que é correta. Vem aqui e baixo também o JWT, certo? O middleware JWT. O que é o middleware JWT? O middleware JWT é o validador de um token, certo? Ele não gera um token. Existe duas formas. O middleware JWT, ele é agregado ao ROS para quando vier um token, um BR token, ele vai validar esse token, vai dizer se está válido ou não, certo? Essa é a finalidade do JWT. Aqui do middleware JWT, muita gente confunde o middleware JWT como se ele fosse o cara que gerasse aquele token. Não.
São duas partes diferentes. Uma regra para gerar um token e outra para validar. O Midway JWT é um validador de token. Prestem bem atenção. Ele só faz a validação. Ele está lá no servidor ROS, chegou um token, ele vai dizer: ei, esse token é válido ou não. Aí ele deixa passar. Senão ele vai dizer que dá 401 não autorizado. Essa é a finalidade do Midway JWT. Beleza? Então, para que a gente gere, agora sim, vamos para outra parte. Para que a gente gere um token, certo? Porque eu vou criar no meu servidor de exemplo aqui uma opção dele gerar um token, certo? Então, eu preciso de um conjunto de bibliotecas para fazer a geração do token, certo? Que aqui no próprio Midway JWT diz, ó, ele tem a dependência do José, quando a gente vai usar o Delphi, e do Lazarus, o HasLib for Pascal. Então, dependendo de um ou de outro. No caso aqui é Lazarus, eu vou clicar em HasLib Pascal. Também tem aquele conceito, release, vou baixar o HasLib, que é uma dependência para usar no Lazarus, beleza? E existe uma outra ferramenta também aqui, que é para gerar tem uma ferramenta que é para gerar um token, certo? Se você pegar aqui, ó, esse HasLib aqui tá dentro do Git do André da DJ System, certo? Então, se eu voltar uma pasta aqui, que é clicar dele, ele tem uma ferramentazinha aqui que se chama LasJWT. É um conjunto de regras aí que facilita a nossa vida para gerar o JWT. Então vou usar ela, certo? Vou usar ela para gerar. Aqui também segue sempre aquele mesmo conceito. Versão de capa são versões que eles estão mexendo, ajustando, alterando. Para a produção, sempre a versão considerada com release. Beleza? Então tá aqui as 4 ferramentas que a gente vai precisar para trabalhar com o JWT. O bom, galera, do ROS é isso, é essa liberdade que te dá para você utilizar ferramentas que você quiser para gerar. É aquele negócio. Eu tenho o básico. Então, se você quiser usar a ferramenta A, B, C, D, F, ele aceita, desde que siga aquela padronização, beleza? Isso é legal, diferente de outras ferramentas aí que se acha a Coca-Cola do deserto e quer ter tudo ali, que acaba virando uma bola de neve e acaba virando essa papagaiada como está hoje, certo? Então não é assim. O pensamento do Ross é compartilhamento, é aquela famosa mãe, ela sempre está de braços abertos ali para receber um A, um B, um C, entendeu? O diferente daqueles que está tudo fechado, que se acha Coca-Cola do deserto e acaba nessa falta de credibilidade, né? Está aí no que está hoje, beleza? Então, seguindo essa lógica do Rossi aqui, baixei 4 ferramentas que são mais comuns para a gente gerar. Então, elas que eu vou usar, que eu recomendo aí, bem simples de se fazer, de se usar, beleza? Então, ó, depois que eu baixei, galera, eu vou aqui, ó. Então, já tenho na minha pasta aqui atual, todo o binário zipado que ele baixa, ele sempre vem um número da versão, ó, do lado. Então, assim, eu coloco na minha pasta atual, que é para que eu saiba qual foi a versão que está aqui, que eu estou usando. Aí vem aqui, ó, faço extrair aqui, né, ó, vem meu zip, extraio aqui, extrair o Midway o Las JWT. Agora o Rossi JWT, que é o Midway, né? Então vem aqui e descompacto, tá aqui já todos os arquivos. O Rossi, né, a mesma coisa, vou lá e descompacto. Isso aqui que eu estou fazendo é praticamente a mesma coisa que o Boss faz. Ele vai lá tudo, só que não mantém esse número da versão, né?
ele sempre faz do jeito dele. Então, eu gosto dessa forma, galera. Se vocês quiserem fazer com ROS, mesmo resultado. Pronto, ó, baixei as 4 versões. Aí eu vou lá e tiro o número da versão. Deixo só o item, né? Porque o número da versão está no arquivo zipado. Então, ele que vai estar com o número da versão. Então, aqui, ó, já passei. Ó, e passei. Então, ó, os 4 pastas com as ferramentas usar, eu dou um Ctrl X e coloco dentro da pasta componentes. Se eu quiser saber o número da versão, vem aqui no atual e eu sei o número da versão desses componentes que eu usei, dessas ferramentas que eu baixei, eu usei. Então, o ROS 3.1.3. Então, se sair outra versão, eu vou lá embaixo, eu já comparo aqui com a versão que está aqui. Esse é o conceito que eu utilizo. Beleza? Bibliotecas baixas já na máquina, e aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar ao nosso projeto. Primeiro de tudo, antigamente, por falta de conhecimento, eu adicionava o PEF, não sei se vocês já viram no vídeo do Boteco, né? Eu adicionava o ResLib for Pascal, né? PEF pasta a pasta. Então, se você botar aqui, ó, ele tem várias pastas aqui que eu teria que adicionar e não é necessário, não é mais. Então, assim, depois eu parei, fui estudar o componente, a ferramenta, vi como é que funcionava tudo. Então, primeiro você vem aqui, ó, Package, Open Package LPK, né? Aí você vem aqui, YouTube, né, que a gente fez aqui, aí tem o Componentes, tem ResLib for Pascal, né? Aí tem uma pastazinha aqui, ResLib, SRC, e tem aqui o Package, certo? Tem para Delphi e FPC. No caso FPC, clico e só dou um compile, certo? Ele adicionou praticamente aquelas pastas todas ao meu Delphi, ao meu Lazarus, né? Então aqui eu posso só adicionar ao projeto, certo? Caso eu não queira adicionar por aí, eu posso vir aqui Project Inspector e fazer aqui, ó. Vou até fazer, ó, ResLib, eu posso te remover daqui, ó. Quando eu não adiciono lá, ele fica assim, é só vir aqui, clica com o botão direito, adicionar, aí você bota ResLib for Pascal Package. Pronto, o resultado é o mesmo. Tanto faz você clicar por lá como por aqui, porque às vezes você vai salvar aquela pasta em um canto como componentes, como eu faço. Aqui eu estou fazendo passo a passo para demonstrar desde o início até a evolução do JWT, a aplicação pronta, certo? Então, se você vai criar um novo projeto, já tem lá aqui instalado, compilado no seu Lazarus, você vem aqui e adiciona manual, beleza? Então, esse é o ResLib for Pascal que ele precisa, certo? Agora vamos às demais configurações, Project Option, né, PF. Aí eu vou adicionar. Aqui no Lazarus, galera, não é como no Delphi, que eu posso ter um PF geral e sempre deixar lá dentro as minhas bibliotecas, minhas ferramentas. Aqui não, cada projeto você tem que adicionar, beleza? Então vamos adicionar, né? Então primeiro, ó, vem aqui meus componentes, vou adicionar o ROS, né? É só vir ROS e adicionar. Lembrando, ROS no Lazarus não tem dependência de IND, certo? Eu vejo também muita gente dizer, porque o ROS tem a dependência do IND no Lazarus. Não tem dependência do IND para rodar ROS no Lazarus, beleza? Então esqueça disso. A única dependência do IND ainda é no Delphi, ainda, viu? Futuramente aí vocês terão aí notícias boas, mas por enquanto é o único local que tem a dependência do IND, beleza? Então adicionei o meu ROS. Aí vou adicionar o que mais? O que eu preciso? O meu Midway JWT, né? Adicionei o PF. Se não é componente que instala, só adicionar o PF, ok? Qual o outro? Nós precisamos aqui. Nós já instalamos esse. Agora tem o
JWT, que é aquela ferramenta do André da DJ Assist, criou para ajudar a gente, facilitar a nossa vida. Então vou adicionar ela aqui ao projeto. Tá aqui, ó, 3 itens que adicionam o projeto e um que é um package que a gente instala lá, compila, né, e adiciona ao projeto. Só isso, beleza? Então tá aqui, já tem. Agora vou fazer as demais configurações, né? Debug, eu gosto de marcar aqui para diminuir o executável. Tanto faz você fazer isso como você criar aqui um release e debug. Eu não gosto, eu sempre deixo default e sempre marco aqui. Por que eu faço isso? Porque quando você cria release default aqui, se eu precisar pegar esse projeto e levar para o Linux, eu também tenho que configurar todos os paths do release default. Às vezes, se você esquecer de um ou de outro, você tem que rever, vai dar erro tudo. Então, eu sempre deixo default e marco isso aqui. Beleza? É um jeito que eu faço, viu, galera? Então, feito isso, nós já temos todas as ferramentas que a gente precisa para criar o nosso servidor. Beleza? Então, aqui eu vou deixar, inclusive, essas duas threads aqui que usa quando a gente vai para uma aplicação Linux. Eu posso tirar, tanto faz. Então, vou deixar aqui porque ele deixa. Não, eu vou tirar. Vou usar aqui o meu mode Delphi, certo? Delphi, beleza? E vou tirar isso aqui por enquanto, deixar zerado. Então, o que é que eu preciso para trabalhar, né? Classes, sys útil. Isso aqui também não é obrigatório, mas é uma regra que eu uso porque o Lazarus, toda unit que você cria, ele já adiciona isso por default. Então, deixo aí que facilita a vida. Já tem o sysútil, principalmente, que tem regrazinha, algumas ferramentas que a gente já usa, como format, por exemplo. Se não botar, depois eu vou ter que colocar, né? Vou adicionar o ROS ao meu projeto, certo? E o nosso ROS.jwt, né? Pronto, já tenho aqui o nosso cara que vai fazer a implementação do nosso servidor para API e nosso validador de JWT, certo? Pensa no ROS, galera, como aqueles como é que a gente chama? Cubos, né, de montar, que a gente Lego, né, que a gente tinha aqueles Lego de antigamente. Você pega um pedaço de um e monta, vai montando, pronto. Esse é praticamente um conceito do ROS. Então, ele é um Lego. Você monta lá, ele tem aquele core dele, o que é só aquilo que ele vai fazer, e o resto você vai adicionar o que você quer. Isso que é bom, beleza? Então, primeiro, o que é que eu vou precisar aqui para a gente fazer o nosso servidor? Vamos primeiro criar o nosso servidor, né? Então, no meu servidor, eu vou chamar o listen, né? ROS.listen, né? Então, o que é que o meu listen vai fazer? Vai precisar de uma porta, né? Isso aqui eu vou sempre fazer baseado no console aqui. Para cada servidor tem suas peculiaridades, que a gente só muda as peculiaridades do servidor. E vamos criar o nosso método anônimo, que aqui vai ser o método nomeado, né? Então passo uma referência ao onListen, que é um método anônimo que eu vou criar, que no caso aqui vai fazer o papel do método anônimo, mas é um método nomeado, que é uma procedure, certo? Que hoje não tem mais assinatura, onListen, certo? Antigamente eu tinha que passar um arroz, aquela coisa. Hoje não preciso mais, certo? Vazio, begin e o end, certo? O que o meu onListen vai fazer? Write ln, né? Escreva uma linha, né? Dizendo o que? Aí aqui eu posso usar o format, né? Do sysútil. Format, vou colocar aqui, abro parênteses, fecho parênteses. Aí vem conteúdo, vírgula, parâmetro. O que é que o meu conteúdo vai ser, né? Então aqui eu vou dizer server active on port %d, né? Vocês podem dar a mensagem que vocês quiserem, né? Como o ROS é um singleton, né? Então não teria mais aquela necessidade da variável aqui para eu repassar a variável aqui, mas eu posso ter ROS.port, né? Buscar a porta dele. Então
A mesma coisa da variável. Então por isso que foi removido isso aí, porque era implícito eu botar uma variável ou não, né? Então aqui eu já tenho o meu servidor. O que é que ele faz? Alguma coisa? Nada. Vou executar, só para você ver. Ele está pedindo para criar as duas pastas, a temp e a lib, né? E vai abrir a tela preta e vai dizer serve active on port %d, certo? Então, ó, fiz o build, agora vou dar um F9, habilitei aí o default do debug, né? Do Lázaro, sempre uso o default. E tá aqui o servidor, meu firewall pedindo para liberar, né? Aqui, ó, serve active, tudo. Ele vai fazer alguma coisa? Não. Se eu vim aqui e botar localhost 2.90.95, vai fazer alguma coisa? Não, nada. Porque o host, ele é aquela casca crua. Ele só tem aquela base do que ele tem que fazer, certo? Então eu tenho que dizer tudo para ele o que eu quero mudar. Então eu vou pegar aqueles módulos e fazer a montagem dele. Que primeiro é exibir um status, né? Que está ativo quando ele for solicitado e não foi informado nada, né? Então vem aqui, eu sempre faço, galera, separado. Por quê? Porque se eu trocar o servidor, eu troco a camisa. Eu não troco minha regra de negócio. Então sempre o que eu faço? Crio uma unit separada. Eu sempre vou usar aqui o Mode Delphi, certo? Mas FPC funciona também. Então o que é que eu venho? Adiciono ao nosso host, né? Aqui, ó. E vou dizer, vou criar meu type, né? Tbase router, né? Router. Por que é base? É porque tem aqueles conteúdo básico, né? Da minha casa, que é o status, se eu quiser fazer um teste de banco, aquela coisa toda. Então vou dizer que meu tbase router, vou dizer que é um método public, certo? Um método de classe, que é para que eu não precise instanciar essa classe para poder utilizar, que eu vou chamar de load, carregue, né? Carregar o que? Minhas rotas. Posso ter uma como end, só que aqui eu tenho class procedure, né? Voltou a procedure load, né? Ctrl Shift. Se você quer que minha procedure load vai fazer, vou chamar, dizer, ó, host, faço uma rota que vai ser o root. Como a gente seta o root? Nosso barra, certo? Barra é o nosso root, que a gente chama no conceito web, né? Vírgula. O que você vai fazer quando chamar o root? Vou chamar onStatus, que será meu método anônimo, que aqui vai ser um método nomeado, né, praticamente. Então, procedure, vou chamar aqui onStatus, que vai receber a rec, né? O que é a rec? Isso é o nome de uma variável que eu estou dando, que é do tipo THostRequest, que é tudo que entra no meu servidor. E o outro parâmetro, arrays, é o nome da minha variável que eu estou dando, que representa um thost response. Beleza? Então, já tenho minha assinatura begin end. O que é que ele vai precisar fazer? Simples. Como eu não vou checar nada de entrada, eu vou dizer que meu arrays.content type, certo? Content type é um do tipo text /html, certo? Que vai fazer um send, certo? Vai devolver, vai enviar o que? Uma resposta, que eu vou usar o format aqui, onde eu vou passar o conteúdo, vírgula, parâmetro. Então vou dizer aqui, ó, server active, server online, né? Vou botar aqui server online, certo? Aí vou botar aqui host version %string, né? Como eu pego a versão do host, thehost.version, certo? Aí. Então ele vai me devolver isso. Ah, eu quero exibir isso como um HTML. Pronto, então vamos botar aqui um H1, uma tag HTML. E no final vamos fechar a nossa tag, né? Que é /H1. Pronto. Já tenho minha primeira regra. Deixa eu até quebrar aqui para ficar mais fácil. Pronto, já tenho o meu evento.
que vai responder isso aqui. Então, defini a minha rota. Então, vou chamar aqui de base.router, certo? Criei minha rota base, certo? Agora, o que eu preciso fazer para que essa rota seja reconhecida pelo host? Aqui eu não estou dizendo que ela está reconhecida. Aqui eu criei, né? Eu disse, ó, host, crie uma rota do tipo get, onde ela é o root, que se chegar a chamar ela, ele executa esse callback, que esse callback chamou onStatus, que seria um método anônimo, né, no Delphi. Aqui a gente simula um método anônimo, que ele vai apenas devolver server online, host version e a versão do host. Então, para que isso aqui funcione, para que o servidor reconheça essa rota, eu tenho que vir aqui no meu servidor antes do listing, certo? O listing é o último item que a gente chama. Então, antes do item, eu vou dizer, ó, tbase router, ó, ponto load. Então, ele vai pegar, ler isso aqui. Então, ele está carregando isso aqui, ele está jogando essa rota, que no caso só tem uma ali, mas poderia ter N rotas, para dentro do servidor que está sendo instanciado aqui, certo? Então, ele chamei aquela lista de rota, aqui no processo ele vai carregar aquela lista de rota, certo? Então, ele executou. Aqui eu defini, aqui eu executei. Por que eu faço isso aqui separado? Porque eu posso reaproveitar essas rotas para outros tipos de servidores host. Então, eu vou chamar apenas as rotas. Tem pessoas que gostam de usar o register também para fazer isso aqui. Cara, eu não gosto. É questão pessoal, certo? Registro ali é mais utilizado para registro de componente. Não é que seja específico para registro componente. Para registrar algo, tá? O nome está bem claro. Mas eu gosto de fazer isso aqui. Por quê? Aqui eu estou dizendo, ó, eu estou chamando uma classe. Então, se é uma classe, ela está em outro canto ou dentro da mesma unit. E chama um método, certo? É questão pessoal. Mas do jeito que você quiser, vai funcionar. Inclusive, pegar isso aqui e jogar aqui dentro também vai funcionar. Eu gosto de separar cada macaco no seu galho. Beleza? Então, feito isso, agora sim, eu posso vir aqui e chamar o meu servidor, certo? Que ele vai executar e vai me devolver aquela resposta. Então, ó, não deu not found? Então, isso aqui é meu root, ó. Implícito eu botar isso aqui. Então, isso é meu root. A gente chama de root. Então, se eu der um refresh, tá aqui, ó. Server online host version 3.3, certo? Vou mostrar um item bem legal para vocês, ó. O porquê da importância do content type, certo? Se eu não colocar, se eu botar aqui, por exemplo, um content type que não bata com a realidade, por exemplo, ó, vou colocar aqui um application, ó, vou botar aqui um application /JSON. Estou dizendo, ó, essa requisição é do tipo application /JSON, certo? Então ele não vai formatar como HTML, ó. Tá vendo que o primeiro ele botou um H1, se eu fizer agora, ele vai se comportar como um content type do tipo de application /JSON. Inclusive, ele nem reconheceu as tags HTML. Então, quando eu digo para vocês que é muito importante o content type, é por esse tipo de situação, beleza? Então, eu estou dizendo, ó, agora vou mandar um contexto que tem H1. Então, ó, o meu content type, o meu remetente é uma resposta no formato string que ele contém texto em HTML. Então, quem receber for um interpretador de HTML, vai tratar o H1 como tags de HTML, beleza? E o resultado é isso aqui que a gente já viu anteriormente, ó. Quando eu dou um refresh, ele tratou, tirou aquele H1 porque ele interpretou como HTML, certo?
Então essa é a diferença. O Content Type é muito, mas muito importante, galera. Isso aqui é um item que vocês têm que aprender. Inclusive, eu, Alexandre, gosto de digitar os Content Type e os Meme Type, porque me ajuda a decorar. O Rossi tem ali constantes que já faz isso para vocês, mas eu gosto de digitar isso aqui. Se você quiser usar as constantes do Rossi, fique à vontade que o resultado é o mesmo, não muda nada, certo? Eu gosto de usar dessa forma e sempre divulgo dessa forma, beleza? Então aqui nós já temos um servidor console Rossi pronto para a gente implementar as novas partes, que será o validador de JWT, certo? Então a gente vai criar um validador para que a gente possa fazer, né, o nosso JWT validar aqui no servidor. Eu vou parar por aqui nessa primeira parte desse vídeo, para a gente não ficar também muito extenso. Então esse é servidor, aí o próximo a gente vai criar dar o uses no nosso JWT, que é o validador de entrada, e ao mesmo tempo a gente vai criar um gerador de JWT na mesma aplicação, certo? Porque eu posso ter um servidor à parte somente para gerar um token e validar nesse servidor, como eu posso ter no mesmo servidor um gerador de token e um validador de token. Lembrando, o Rossi JWT ele é um validador. Aquele reslib que a gente criou lá do for Pascal, né? Ele é o gerador. Então vamos utilizar ele para gerar e outro para validar o token. Beleza, galera? Então por enquanto vou ficar aqui na primeira parte. A gente vai ter acho que mais duas partes. Acho que na próxima já conclui essa parte do servidor com o JWT. Se der a terceira não tem problema, mas a gente vai fazer específico a JWT com Lazarus. Depois nós vamos ter um específico JWT com Delphi, porque aí vai ficar aí com um nível de conhecimento para quem quiser entender o funcionamento da mecânica do JWT usando a melhor ferramenta do mercado, que é o Rossi. Vocês vão estar aí livre para vocês estudarem, aprenderem e ler. Beleza, galera? Então vou ficar por aqui. Meu muito obrigado e até a próxima.